Deus abençoe todos e todas hoje. E eu acho que todos vocês estão felizes e contentes, não é? Desde lá eu ouço vocês falarem que sim, que vocês estão muito felizes e contentes porque mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro nas quintas para meditar no Senhor, para meditar naquela doutrina formosa que Deus está nos dando na sua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós achamos uma riqueza espiritual. Então, isso aí é um grande tesouro. A Bíblia é um grande tesouro e temos que lê-la, porque é um tesouro escondido. Então, eu convido vocês para lerem a Bíblia, porque Deus, ele faz milagres. Deus se manifesta constantemente nas pessoas, fazendo curas, fazendo milagres, do jeito que Deus fez no começo, quando ele fez na época dos apóstolos. Hoje também Deus está se manifestando conosco. Então ele continua sendo o mesmo ontem e pelos séculos, nas suas maravilhas, no seu poder, na sua manifestação e no amor e misericórdia que ele tem com o ser humano. Então, damos a glória para o nosso Deus. E antes de começar a nossa leitura, hoje também nós vamos estar lendo a Bíblia. Então, eu aconselho vocês terem a sua Bíblia por perto para lerem alguns versos que nós vamos ler no dia de hoje. E vamos cantar o hino 209 nos seus hinários, o 209 que chama Ninguém Pode Me Amar Como Cristo. E é isso a realidade, é a verdade. Ninguém pode ter nos amado que nem o Senhor Jesus, que Ele deu a vida por nós. Então vamos cantar este hino para honrar o nosso Deus. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Glória ao nosso Deus. Agradecemos o Senhor pela sua misericórdia, pelo seu amor.
pelas suas promessas e pela sua palavra que Ele cumpre a cada dia. E hoje nós vamos estar meditando numa coisa ao respeito da circuncisão. Eu acho que são muito poucos as pessoas que não vão na igreja, que ainda não tiveram a oportunidade de ir na igreja, que tinham ouvido falar da palavra circuncisão. Na Bíblia, é uma ordem, é uma lei que o Senhor deu para Moisés, mas essa circuncisão que Deus deu para Moisés naquela época tinha um significado, tinha um símbolo para o futuro. E é isso que nós vamos ver hoje. E também nós vamos aprender se essa circuncisão pode ser feita no dia de hoje ou já foi anulada, tirada fisicamente. É isso que nós vamos aprender hoje, a verdadeira circuncisão. O que significava, qual foi o significado da circuncisão, qual foi o objetivo, a finalidade que Deus teve ordenando para Abraão ele se circuncidar e a família dele e a casa dele. Então, isso aqui é interessante e também para o dia de hoje, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, porque nós estamos procurando o verdadeiro caminho. Nós queremos seguir pela retidão, pelo caminho correto, certo? E nós temos que fazer muitas coisas que Deus ordenou na Bíblia, mas também tem muitas coisas que foram anuladas, foram tiradas lá na cruz do Calvário. E é isso que nós estamos aprendendo. O que foi que o Senhor Jesus tirou na cruz do Calvário e qual é a vida nova que Ele nos ofereceu? Qual é aquela nova aliança que Ele fez com o Pai? E aquela aliança é o evangelho dele e o que é que nós hoje temos que praticar. E o outro fica lá no coração, fica também na história. Aquelas partes, o restante, mas é importante que nós consigamos ler e consigamos revisar na Bíblia e consigamos ler e fiquemos informados de tudo o que aconteceu e os eventos, as ordens e as leis que o Senhor deu, quais se cumprem e quais temos que praticar hoje e quais não praticamos mais, porque o Senhor já fez por nós. Bem, então, a verdadeira circuncisão. Do que era feita a circuncisão, então nós vamos ler primeiro no livro de Gênesis, para depois falar do que era feita a circuncisão. No livro de Gênesis, capítulo 17, nós vamos estar lendo a nossa Bíblia rapidamente. Em Gênesis, capítulo 17, vocês lá com a Bíblia de vocês podem procurar. No verso 10 até o 14. Aqui, neste capítulo 17, Deus tinha aparecido para Abraão e tinha feito uma promessa para ele. Falou para ele que ele ia ser pai de muitas nações, que ele seria abençoado, ele e a descendência dele, e a semente dele especialmente. E a semente que Deus estava falando para Abraão, que ia ser abençoada grandemente, estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Então, aquela aliança era feita do seguinte, no verso 10. Deus falou para Abraão. Quando Deus apareceu para Abraão, ainda não estava a lei de Moisés. Ainda não tinha lei. Naquela época não tinha lei. Cada homem e mulher faziam o que eles achavam que era certo, adorando ídolos e acreditando em qualquer Deus, porque eles procuravam adorar um Deus. Eles se afastaram de Deus e eles começaram na idolatria deles. Aquela idolatria começou desde Adão e Eva. E depois do dilúvio, a idolatria continuou. Quando Deus achou Abraão e fez o chamamento para ele,
A família de Abraão, o pai dele, eram idólatras. O próprio Abraão, com certeza, tinha feito idolatria também, com certeza, porque a família dele, o pai, os ancestrais, eles eram idólatras. Mas quando Deus fez o chamamento para Abraão, ensinou para ele. Deus ensinou para ele também. Deus viu em Abraão um coração disposto para ele. E por causa disso, Deus escolheu ele para ser o pai da fé. O pai de muitas nações. O pai da igreja, quase da igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja veio pela fé, por ouvir o evangelho e ouvir a palavra do Senhor. Então, foi isso que aconteceu com Abraão. Ele foi o primeiro a ter fé, ouvindo a palavra do Senhor. E Deus falou com Abraão e quando fez essa promessa para ele, fez uma aliança com ele. No verso 10 fala: Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, essa foi a aliança que Deus fez com ele. Todo macho entre vós será circuncidado. Não falou aqui que eram as mulheres que tinham que ser circuncidadas. Só os homens eram os que seriam circuncidados. Fala aqui: circuncidareis, no verso 11, circuncidareis, pois, a carne de vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, a circuncisão era feita de uma pequena cirurgia no órgão genital do homem. E fala aqui que isso ia ser sinal da aliança entre Deus e a descendência de Abraão. Mas olhem que a descendência de Abraão é a igreja do Senhor também. Então, agora nós ficamos nos perguntando, mas e a circuncisão? É isso que nós vamos aprender hoje. Então, agora vocês já sabem do que era feita a circuncisão, uma pequena cirurgia para os menininhos no órgão genital deles. Bem, então fala: e da idade de 8 dias será circuncidado todo macho entre vós por vossas gerações, o nascido em casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for de tua linhagem. Deverá ser circuncidado o nascido em tua casa e o comprado, fala. E estará a minha aliança em vossa carne, e será aliança perpétua. Olhem que essa aliança estaria com os homens e as mulheres, ou a descendência de Abraão, seria uma aliança perpétua. Então, quando fala uma aliança perpétua, quer dizer para sempre. Mas mais para frente nós vamos descobrir, nós vamos ver se realmente nós estamos cumprindo com esse mandamento. No verso 14 fala: e o macho incircunciso, aquele que não for circuncidado na carne de seu prepúcio, aquela pessoa será cortada de seu povo. Violou minha aliança. Então, foi essa a ordem que Deus deu para Abraão, foi essa aliança que Deus fez com Abraão para finalizar que ele realmente ia ser pai de muitas nações, de muitas pessoas. Ele ia ser o pai da fé. Nós hoje podemos dizer que nós somos filhos de Abraão, o nosso pai, pela fé. Porque nós hoje temos ouvido o evangelho do nosso Senhor Jesus, temos ouvido a palavra de Deus quando Ele falou conosco por meio da profecia, visões e sonhos. E nós acreditamos. Começou a fé a nascer e crescer na nossa vida. E é por causa disso que nós falamos que somos filhos de Abraão, nosso pai, e ele é o pai da fé. Nós estamos falando ao respeito da verdadeira circuncisão. Ou, pelo menos, se hoje a circuncisão é física ou é espiritual.
O que nós estamos lendo aqui foi a circuncisão física. E aqui no livro de Deuteronômio, nós continuamos no livro de Deuteronômio, que está aqui depois de Gênesis, tem Êxodo, Levítico e Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 16. Abraão, quer dizer Moisés, me perdoem, Moisés está relembrando para o povo de Israel, lá no deserto. Vamos lembrar que Moisés ele esteve com o povo de Israel uns 40 anos no deserto. E naqueles 40 anos, Deus deu as leis de Moisés para Moisés e disse para ele escrever num livro. E quando Moisés ia morrer, ele reuniu de novo os israelitas, aqueles que tinham saído do Egito, eles já tinham morto no deserto. E a nova geração ficou para passar para a terra de Canaã. Então, é eles que Moisés reuniu e relembrou para eles a lei de Moisés, os mandamentos do Senhor. Ele voltou a falar para eles tudo que eles tinham que cumprir exatamente do jeito que estavam os mandamentos para que eles pudessem viver e pudessem ter a vida eterna. Para que eles pudessem andar com Deus, porque eles tinham que cumprir os mandamentos. Então, neste capítulo 10, do verso 16, ele lembra para eles: circuncidai, pois, o prepúcio de vosso coração, e não endureçais mais vossa cerviz. Aqui, Moisés, ele sabia que pela lei, Deus já tinha dado a lei para Moisés, e na lei ele tinha ensinado para eles que eles tinham que se circuncidar todo menino que tivesse 8 dias de ter nascido, e ele sabia que todos estavam circuncidados, mas Moisés falou para eles, ele falou: além daquela circuncisão física, além daquela pequena cirurgia, vocês têm que circuncidar o prepúcio do vosso coração. Não endureçais mais vossa cerviz. Ele queria que eles entendessem que eles não tinham que ser rebeldes nem incrédulos para a palavra de Deus e o mandato dele, que eles tinham que cumprir, eles tinham que obedecer e se submeter à vontade do Senhor e cumprir os mandamentos dele. E aqui ele falava já daquela circuncisão espiritual. Moisés sabia que eles já tinham sido circuncidados, mas ele falava para eles, o mais importante é aquela circuncisão do coração. Não é tanto o físico, mas o coração. Vocês têm que ser humildes, obedientes, submissos, temer a Deus, agradar a Deus, obedecer a Deus, deixar de ser rebeldes, de ser duros de coração, de ser teimoso, de ser materialistas. É isso que Moisés falava para eles. Então ele falava: circuncidai o vosso coração. Vamos continuar lendo aqui em Josué. Aqui do lado de Deuteronômio segue Josué. E ele foi quem substituiu Moisés. Moisés, ele morreu lá no deserto. E Josué, ele substituiu ele. E aqui no capítulo 5 de Josué, Josué já estava com o povo, eles já tinham entrado na terra de Canaã. E Josué também, ele começou a ler a lei de Deus para eles, a lei de Moisés. Ele começou a ler para o povo e ensinar para eles que eles não tinham que se esquecer, que eles não podiam esquecer a palavra do Senhor. Que eles não se esquecessem daquelas coisas que tinham ficado escritas no livro, que eles estudassem, que prestassem atenção e cumprissem com Deus. Então, no capítulo 5, no verso 2, fala que naquele tempo o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida pela segunda vez os filhos de Israel. Porque a primeira vez já eles tinham sido circuncidados no deserto pela mão de Moisés.
Mesmo que Abraão, ele se circuncidou com a família toda dele, toda a casa dele, os servos e todas as pessoas que ele tinha lá. E daí pra frente, Isaac também, Jacó, Esaú, e todos eles foram circuncidados. Mas como eles depois tiveram que morar no Egito, e lá no Egito eles duraram uns 430 anos, eles não se circuncidaram lá. Eles não se circuncidaram durante aqueles 430 anos porque eles não cumpriram com os mandamentos do Senhor, porque eles eram escravos lá no Egito, escravos do rei. E o rei, então, tinha eles submissos e eles não tinham liberdade de glorificar e louvar a Deus, nem que eles cumprissem o que Deus tinha ordenado para eles. Por causa disso é que Deus usou Moisés para tirar eles do Egito e levar eles para o deserto. Então aqui, quando eles entram na terra de Canaã pela mão de Josué, o Senhor revela para Josué e fala para ele que ele faça facas de pedra e circuncide pela segunda vez os filhos de Israel. E fala que Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no outeiro de Aralote. Foi essa ordem da circuncisão, e vamos lembrar que essa circuncisão foi a aliança que Deus fez com Abraão, falando para ele que ele seria pai de muitas nações. E por que nós queremos aprender a respeito da circuncisão? Porque nós somos aquelas gerações que estão lá, que saíram da cintura de Abraão no sentido espiritual. Nós saímos de Abraão pela fé, porque nós acreditamos no Senhor. E vamos continuar em frente no livro de Jeremias, vamos passar para Jeremias, já muitos livros para frente, mais ou menos na metade da Bíblia, nós temos os Salmos, Isaías, Jeremias, no capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Nós vamos ler a respeito deste assunto tão importante e no final nós vamos ver o quão importante que é. E Jeremias 4:4. Nós estamos já aqui muitos séculos para frente do livro de Josué, muitos séculos quando Deus começou a usar os profetas dele para que eles levassem a palavra profética para o povo de Israel e para os governantes, para os principais do povo, para os reis. E eles levavam a palavra e pregavam, profetizavam, mesmo que eles não eram ouvidos, eles eram menosprezados, aqueles profetas. Mas o Senhor falava para os profetas cumprirem o dever deles, que eles falassem, ensinassem, profetizassem, e era problema de cada um. E Deus ia se encarregar de julgar e abençoar ou castigar aqueles que não quisessem ouvir os mandamentos dele. Então, em Jeremias 4:4 fala, o Senhor estava mandando uma mensagem para os israelitas, uma mensagem de arrependimento, que eles se arrependessem porque eles estavam pecando e a cada dia o pecado deles ia aumentando e era tão grande e tão grave o pecado que eles estavam fazendo na presença de Deus que o Senhor já estava muito bravo e ele tinha decidido destruir o povo e tirar todos, matar todos, Judá e Jerusalém. Mas, no entanto, o Senhor fala para Jeremias, fala com eles de novo para ver se eles vão se arrepender. E aqui no verso 4 fala, 4:4, circuncidai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio de vosso coração, varões de Judá e moradores de Jerusalém, para que minha ira não saia como fogo e se acenda, não tendo quem a apague, pela maldade de vossas obras. O Senhor estava muito bravo e ele falava para eles que a ira dele, a raiva dele, ele já tinha raiva e quem iria apagar a raiva do Senhor? Que ele ia castigar as maldades deles. E ele falava para eles circuncidar o coração deles, porque dava para perceber que eles tinham cumprido com a ordem física, a material, de fazer a circuncisão física,
Para eles achavam uma coisa simples de fazer, obedecer aquela parte física, muito simples. Mas aqui Deus também falava para eles que aquela circuncisão ia junto com boas obras, daquilo que tinha no coração do homem. Eles tinham que fazer aqueles dois tipos de circuncisão. Aquela do coração, que era tirar o pecado deles, tirar ou abandonar a idolatria, as ambições, os furtos, os enganos, os subornos, as mentiras, os fraudes, o orgulho, as humilhações que eles faziam para as pessoas que eram deficientes, o adultério, as fornicações, os homicídios, todos esses tipos de pecados. O Senhor queria que eles tirassem e eles abandonassem tudo aquilo na vida deles. E por causa disso, ele falava pelo profeta que eles tinham que circuncidar o coração deles, circuncidar o prepúcio do coração deles. Porque do coração é que sai tudo o bom e o ruim. Sai do coração. As boas obras e as obras ruins saem do coração. Aquele que tem um coração bom, sai dele boas obras. Ele é bondoso, justo, reto, misericordioso. Ele é santo, ele é reto. Ele faz coisas boas, ele ama a Deus, ele ama o próximo dele. Ele é generoso. Mas aquele que tem um coração mau, as obras dele são ruins e o pecado mora dentro dele. E é isso que acontecia com o povo de Israel. Eles tinham feito a circuncisão física e eles acreditaram que aquilo era suficiente. E Deus falou para eles, não, vocês vão ter que circuncidar também o prepúcio do coração de vocês. Não é válido aquilo físico que vocês estão fazendo. Se vocês não deixam de pecar, vocês têm que parar de fazer maldade, de pecar. Façam boas obras. É aquela circuncisão. Então, a circuncisão tinha aquele significado. E aqui, no livro de Atos, nós vamos agora passar para o Novo Testamento. Porque aqui, no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel praticamente cumpriu com aquele dever físico da circuncisão. E eles achavam que, tendo feito a circuncisão física, era suficiente e eles viviam pecando. Mas o Senhor falou, aquilo não é assim. Então, quando nós passamos para o Novo Testamento, que começa a nos contar a doutrina do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, onde fala para nós que o Senhor Jesus fez o sacrifício dele, ele deu a vida dele na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele para perdão dos pecados e também para anular e tirar a lei física de Moisés, para anular e tirar a circuncisão. Tirar tudo aquilo que era físico, porque aquilo que era físico não serviu para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas ganhassem a vida eterna. Não serviu nada daquilo que foi físico na lei de Moisés. O Senhor dizia também na palavra dele que eu não quero mais sangue de machos, nem de ovelhas, nem de vacas, nem de bois. Eu não quero mais sangue de animal. Eu não quero mais sacrifício de animal. O que eu quero é um sacrifício vivo. Eu quero um coração humilhado e submisso que faça a vontade de Deus, que faça a vontade do Pai. É isso que eu quero. É por causa disso que o Senhor Jesus teve que vir e cumprir com toda a lei de Moisés. Cumprir exatamente tudo para conseguir anular ela e tirar aquela lei física. Aquela lei física que chamava a lei da letra. Lá nós temos um verso na Bíblia que fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer que a letra era a lei de Moisés, física.
E ela matava porque ninguém conseguiu cumprir ela, ninguém cumpriu exatamente toda a lei. Então matou a vida espiritual dos homens e das mulheres do povo de Israel. Matou eles na vida espiritual deles. Todos eles acabaram morrendo espiritualmente. Então é por causa disso que fala que a letra mata. A lei de Moisés física matou. Mas o Espírito vivifica se refere ao Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo é o Espírito de Deus se movendo nos corações de homens e mulheres que se convertem verdadeiramente para Deus. Ele é aquilo o Espírito vivifica, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se manifestando em homens e mulheres e transformando eles, mudando eles para eles cumprirem os mandamentos do Senhor, para eles pararem de pecar. Então aqui nós vamos passar para o Novo Testamento em Atos, onde já reina o Senhor Jesus. Está reinando o Senhor com o Evangelho dele. E ele tem os seguidores dele. Já aqui no livro de Atos, o Senhor Jesus já tinha feito o sacrifício dele na cruz. Ele tinha anulado a lei de Moisés, física, porque a lei também tinha os significados, os símbolos espirituais dela. E aquele simbolismo espiritual da lei de Moisés é aquilo que nós hoje estamos vivendo e praticando hoje, mas espiritualmente. Foi tanto o espiritual que quando a samaritana perguntou para o Senhor Jesus, falou para ele: Senhor, onde é que nós temos que adorar? Os nossos pais falam que nós temos que adorar aqui no Templo de Jerusalém. E aqueles de Samaria falam que é lá em Samaria, no templo que tem lá, que tem que adorar a Deus. E eu não sei onde que tem que adorar a Deus. Então o Senhor Jesus fala para ela: olha, mulher, vai chegar o dia que nem aqui em Jerusalém, no templo, nem lá na Samaria, também naquele templo que tem lá, não vai se adorar a Deus. Porque Deus é Espírito. E Deus quer que os adoradores dele procurem ele em espírito e em verdade. Então, o Senhor Jesus ensinou aquilo para a samaritana porque ele sabia que quando ele fosse na cruz morrer e derramar o sangue dele e se sacrificar por todos nós, ele ia anular a lei de Moisés. E na lei de Moisés, vamos lembrar que estava o templo. Na antiguidade, o tabernáculo que Moisés levantou e depois seguiu o templo que Salomão fez, quando ele fez o primeiro templo. Então, isso aí ficou anulado. Nem naquele templo, nem naquele lugar físico vai se adorar a Deus, mas é em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Então, o evangelho do Senhor Jesus é em espírito. Como é o reino que nós já vimos, o reino do Senhor, que é um reino espiritual e não é físico. Então, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus fez aquela grande obra de anular e tirar a lei física de Moisés. Porque o espiritual, o simbólico, as figuras, as sombras de tudo continuam vigentes nas nossas vidas, nos seguidores de Cristo, nos seguidores do Evangelho, continuam vigentes aquelas leis, mas agora no sentido espiritual. Então, em Atos 15, aqui no livro de Atos, capítulo 15, tem uma pequena história. Tem uma pequena história que fala, aqui no livro de Atos, foi a vida dos primeiros cristãos, a vida quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho e algumas vivências deles, algumas experiências que aconteceram e ficaram escritas em Atos, muito pouquinho, é claro, mas o importante ficou. Então, fala no 15:1. Então, alguns que vinham da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Isso estavam ensinando alguns que tinham acreditado no Evangelho de Cristo Jesus. No 2, como Paulo e Barnabé tiveram uma discussão
e contenda não pequena com eles, resolveram que subissem Paulo e Barnabé e alguns outros deles a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar dessa questão, não é? Sobre essa questão. Eles, pois, tendo sido encaminhados pela igreja, passaram pela Fenícia e Samaria, relatando com todo detalhe a conversão dos gentios. Eles estavam assombrados, surpresos que os gentios, que eram estrangeiros e não faziam parte do povo de Israel, e eles eram estrangeiros de outras nações e chamavam eles de gentios, fala que eles tinham se convertido, alguns, na maioria deles, ao Senhor Jesus, e eles estavam desfrutando dos dons espirituais e do evangelho do Senhor. E os apóstolos, como eles eram judeus, eles ficavam assustados, surpresos com aquele fenômeno, porque os gentios também, que nem eles estavam recebendo a bênção de Deus, mas eles discutiam e falavam entre eles, e no verso 4 fala: chegados a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e os apóstolos e os anciãos, e referiram todas as coisas que Deus fizera com eles. Mas alguns da seita dos fariseus que haviam crido levantaram-se dizendo: vamos perceber aqui que já tinha um grupo de fariseus que tinham acreditado no evangelho do Senhor Jesus, mas eles falaram: é necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardem a lei de Moisés. Aqueles fariseus falaram que aqueles que tinham se convertido para o evangelho, mas eles falaram tem que circuncidar eles e mandar eles guardarem a lei de Moisés. E no verso 6 fala: reuniram-se os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e lhes disse: varões e irmãos, vós estáis perfeitamente informados que há algum tempo Deus me escolheu dentre nós para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós. E nenhuma diferença fez entre nós e eles, quer dizer, nós, os judeus, éramos judeus e eles eram gentios, estrangeiros. E ele deu para eles o Espírito Santo. E não fez diferença nenhuma, mas purificando pela fé seus corações. Fala para ele: agora, pois, por que tentais a Deus, impondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Eles falavam: como é possível que nós vamos tentar a Deus e essas pessoas, esses gentios, nós vamos obrigar eles, forçar eles a levar fardos que fala que nem nossos pais, nem nós judeus conseguimos suportar. Aí estava a sinceridade deles, falando que ninguém tinha cumprido a lei de Moisés, os rituais que Moisés tinha ensinado para eles. Fala: mas cremos que pela graça do Senhor Jesus somos salvos, assim como eles. E é do único jeito que eles não deixaram que fossem circuncidados, porque já eles estavam falando aqui que o Espírito Santo estava se manifestando e o Espírito Santo estava dando para eles os dons espirituais, e todos já falavam em línguas e trabalhavam com os dons para o Senhor. E como era possível que fossem forçar eles a se circuncidar quando aquilo tinha sido um ritual da antiguidade e ninguém tinha conseguido cumprir, nem eles mesmos, porque eles iam ficar colocando fardos em cima de pessoas que tinham se convertido no evangelho do Senhor Jesus. Então os apóstolos impediram e falaram: não é desse jeito, a circuncisão tem que parar. E foi parada na cruz do Calvário. Mas aqui, na vida dos primeiros cristãos, eles queriam forçar os outros a se circuncidar. Em alguns lugares, fala que para evitar que eles morressem em algum lugar, eles se deixavam circuncidar, mas eles sabiam que não tinham que fazer mais esse ritual. Porque esse ritual, essa circuncisão, tinha virado espiritual. Vamos continuar aqui no livro de Romanos. Depois de Atos, segue o livro de Romanos, capítulo 4.
No livro de Romanos 4, fala no verso 11 e o 12 fala: aqui no livro de Romanos 4, o apóstolo Paulo está falando, ou ele enviou essa carta aqui dos romanos para os crentes em Cristo Jesus, que eles moravam lá na Roma naquela época. E ele mandou essa carta cheia de doutrina, só doutrina era o que ele estava ensinando para eles. Porque eles também perguntavam para o apóstolo o que ia acontecer com a circuncisão, o que eles tinham que fazer. Então o apóstolo começou a ensinar eles, e no verso 11 fala: Paulo começa a contar a história de Abraão, porque Abraão ele foi justificado pela fé, que ele não foi justificado pela lei, mas foi pela fé, porque ele acreditou em Deus, e é por causa disso que Deus tinha feito aquela aliança com ele, e falou para ele que ele ia ser pai de muitas nações, e por causa disso, Abraão, isso foi lhe contado por justiça, o agir dele, acreditar em Deus e fazer a vontade de Deus. Então fala que Paulo explica para eles sobre Abraão e fala: como, pois, lhe foi contada a Abraão aquela fé pela justiça, fala, estando na circuncisão ou na incircuncisão, fala, como foi que Deus falou para Abraão: você é um homem justo, você é um homem de fé. Que se Abraão, ele já estava na lei de Moisés, ou foi antes da lei de Moisés? Fala que estava antes da lei de Moisés, que Abraão falou com Deus e Deus fez aquelas promessas maravilhosas para ele. Então, a pergunta era, quando Deus falou tudo aquilo para Abraão, ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Então, ele mesmo responde, fala, ele estava na circuncisão. Fala, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele era incircunciso. Ele era uma pessoa que ainda não tinha a lei de Deus, porque a lei veio muito depois. Então, o apóstolo pergunta para eles e fala, vocês, os teimosos, porque parece que tinham uns grupos de judeus que tinham se convertido para o evangelho, mas eles queriam se circuncidar e queriam forçar as pessoas a se circuncidar. Por causa disso, o apóstolo falava, mas olha o que aconteceu com Abraão. Abraão recebeu a ordem de Deus sem ter a circuncisão. E Deus falou para ele se circuncidar. Depois vem a lei, mas o que ele queria era explicar para os judeus, que eram aqueles que ficavam lá insistindo com o assunto da circuncisão para todo mundo. E aqui no verso 11, então, Paulo ensina para a igreja de Roma, ele fala, e recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça da fé, que teve estando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os crentes não circuncidados, a fim de que também a eles lhes fosse imputada justiça. Aqui, ele queria fazer eles entender que Abraão recebeu a circuncisão como sinal e como selo da justiça, quer dizer, Deus justificando, ele justificou Abraão, e aqueles que seguiam depois dele eram justificados. Nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus. Nós somos justificados. Então, Deus nos justifica. Fala, você já é um homem santo e santa porque vocês estão afastados para mim, porque vocês acreditaram em mim. Então, o Senhor começa a fazer a obra dele, o milagre dele nas nossas vidas, nos nossos corações e tira de nós aquela tendência pecaminosa. Quando ele tira de nós aquela tendência pecaminosa, como ele fez com Abraão e os descendentes dele, de tirar aquela tendência pecaminosa que está no coração, então Deus fala, você é justo, você é um homem justo, uma mulher justa, você faz a justiça.
porque a sua circuncisão é do coração, porque você se afastou do pecado, porque eu transformei você, quando você acreditou em mim, eu te transformei, tirei de você a tendência pecaminosa, então agora você é justa, você é uma pessoa reta que faz a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Abraão e é isso que acontece com a descendência dele, e nós fazemos parte da descendência de Abraão. O apóstolo Paulo queria explicar isso para os judeus que tinham se convertido para o evangelho, mas eles não queriam entender de jeito nenhum. Eles estavam grudados nos rituais deles. Então, fala que para que aquela fé que Abraão teve e a fé que nós tivemos no Senhor seja contada como justiça, então Deus tem nos circuncidado no coração. E aqui no verso 12 fala que Abraão, ele era o pai da circuncisão, não somente para aqueles que são da circuncisão, quer dizer, pai dos judeus, não só para aqueles que eram judeus, mas também é pai, não é? Da incircuncisão ou daqueles que são gentios, fala. Mas aqueles que também seguem as pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Fala que o nosso pai Abraão, pai da circuncisão e também da incircuncisão, pai dos gentios e dos judeus, mas aqueles judeus que se convertem ao evangelho do Senhor Jesus e seguem o evangelho, não podem seguir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés já ficou anulada na cruz porque ninguém conseguiu cumprir com ela. Tudo era físico, era material e ninguém conseguiu cumprir. Então o Senhor teve que cumprir ela para conseguir tirar ela lá na cruz. E ele começou aquela vida nova nos seres, ou aquele método novo de salvação, para que as pessoas pudessem se salvar acreditando em Cristo. E depois de acreditar em Cristo, o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo dele e permite que o Espírito dele comece a morar nos nossos corações, para ele nos transformar, tirar de nós os pecados, as manchas, os apetites da carne. Tira aquele apetite de fazer fornicação, adultério, roubar, sequestros, homicídios, ser mentirosos, rancorosos, vingativos. Tira de nós aquele apetite que tínhamos antes no coração. É essa circuncisão espiritual. Então, quando Deus falou para Abraão que aquela circuncisão ia ser um estatuto perpétuo, foi real, porque primeiro foi física e depois que Cristo anulou tudo na cruz do Calvário, foi espiritual. Então, nós hoje, cada homem e cada mulher que se convertem ao verdadeiro evangelho de Cristo, está circuncidado, Deus circuncida eles. E como que é isso? Tirar o apetite do pecado que tem no seu coração. Tira de você. Então a pessoa começa a viver uma vida reta, uma vida nova diante de Deus, uma vida agradando Ele, uma vida sem pecado. É essa circuncisão. É aquilo que Deus falava para o povo por meio dos profetas, que eles também tinham que circuncidar o prepúcio do coração deles. Eles tinham que fazer boas obras. Então, vamos continuar agora aqui em 1 de Coríntios, depois de Romanos, segue Coríntios, 1 de Coríntios, no capítulo 7. 1 de Coríntios 7, no verso 19. E fala, aqui em 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo continua ensinando para a igreja de Corinto. E em 1 de Coríntios 7, 19, fala a circuncisão. Bem, aqui o apóstolo fala que todo homem ou mulher, quando eles chegam no evangelho, para conhecer o evangelho do Senhor Jesus, no estado que eles chegarem, eles têm que ficar. Que de qualquer jeito Deus vai resolver a vida deles, Ele vai resolver a vida deles do jeito que Ele trouxe eles. Então, nesse capítulo, o apóstolo falava que se eles tinham chegado sozinhos, eles ficassem sozinhos. Se chegou com mulher, fique com mulher. Se você chegou separado ou divorciado, fique desse jeito. Fica assim que Deus vai resolver a sua vida. Então, ele fala no verso 18... Você chegou sendo circuncidado? Fala.
Foi alguém chamado sendo circuncidado, quer dizer, se alguém tinha se circuncidado e depois conhece o evangelho do Senhor, fala, continue circuncidado, fique desse jeito. Mas você foi chamado sendo incircunciso, fique desse jeito, fique assim. Porque no evangelho do Senhor, ele é o único que transforma as vidas e faz o que ele quiser dos homens e das mulheres. Então ele fala, a circuncisão é nada. Bem, no verso 18 fala, foi alguém chamado sendo circuncidado, continue circuncidado. Foi alguém chamado sendo incircunciso, não se circuncide, fala. Não se circuncide, fica desse jeito. Porque a circuncisão é nada, a física. A circuncisão é nada, aquela que é física. E a incircuncisão nada é. Então, nenhuma coisa nem a outra não eram nada fisicamente. Elas não tinham nenhum valor, porque ninguém conseguiu cumprir nada daquilo que foi físico na lei. A lei de Moisés foi material, foi física, e ninguém conseguiu cumprir nada. Então fala, a circuncisão é nada e a incircuncisão é nada. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. É isso que é importante. Observar os mandamentos de Deus. Então, se chega um judeu que ele foi circuncidado, não se preocupe. Se chega um gentio que não foi circuncidado, fica tranquilo, porque é Deus quem vai circuncidar o coração de vocês. E é você quem vai ter uma vida nova, uma vida agradável perante Deus. Porque você vai parar de pecar. Porque Deus vai tirar de você aquele apetite pecaminoso. E nós vamos continuar aqui em Colossenses, aqui mais para frente de Coríntios, está Gálatas, Efésios, depois continua Colossenses. Colossenses 2. No livro de Colossenses, no capítulo 2, são livros muito pequenos. Colossenses, capítulo 2, 11. Também o apóstolo Paulo ensinava para a igreja de Colossas. Também faziam tantas perguntas para o apóstolo ao respeito da circuncisão. Eles tinham um problema grande com o assunto da circuncisão. Então, em Colossenses 2:11 o apóstolo ensinava para eles, fala que Cristo realmente não é, ele fala no 8, tende cuidado de que não haja ninguém que vos esteja levando cativos por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os princípios elementares do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divinidade, quer dizer que Cristo é Deus, e vós estáis completos nele, perfeitos, inteiros no Senhor. Porque ele é a cabeça, Cristo é a cabeça de todo o principado e potestade, em Cristo Jesus, no 11. Nele também fostes circuncidados com circuncisão, não feita por mão, quer dizer, não tiveram que fazer a cirurgia, mas no despojar do corpo pecaminoso carnal, que é a circuncisão de Cristo. Então, Cristo Jesus foi quem circuncidou todos. E a circuncisão agora é no coração, sem ter que fazer nenhuma cirurgia, nada físico. É esta a verdadeira circuncisão. É o que hoje nós temos. E agora nós vamos para Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Segue depois de Tessalonicenses. Ou antes de Tessalonicenses, acho que é antes. Antes de Tessalonicenses, temos Filipenses 3:3. Falando aqui da verdadeira circuncisão. Para muitos é uma palavra que não conhecem, mas não se preocupem. Como eu convidei vocês a lerem a Bíblia, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ler aquelas palavras e então não iam entender, mas agora vocês vão entender do que fala e vocês vão entender melhor as coisas. E em Filipenses 3:3 o apóstolo falava também para a igreja de Filipo e fala para eles o apóstolo Paulo. Para os filipenses ele fala
que, por favor, ele fala para Timóteo, que era quem estava lá, talvez, fala que eles tomassem muito cuidado, porque tinham muitos judeus que queriam circuncidar os crentes, aqueles seguidores de Cristo. E o apóstolo fala para eles no verso 2, guardai-vos dos cães. Os cães eram as pessoas que estavam agindo como cães raivosos. Fala, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos dos que mutilam o corpo. Aqueles que estavam fazendo a circuncisão, mutilam o corpo, o apóstolo chamava eles. Porque fala, isso não tem que fazer mais, porque Cristo anulou aquilo na cruz do Calvário, não tem que fazer mais aquela cirurgia. Então chamava eles de mutiladores do corpo. E no 3, porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne, não tendo confiança nas obras da lei de Moisés. É aquela carne, é essa carne. Então fala, nós somos a circuncisão, os crentes em Cristo Jesus. Somos os que em espírito servimos a Deus e nos gloriamos em Cristo. É essa a verdadeira circuncisão. E agora nós vamos passar para Gálatas. Gálatas, que está atrás de Filipenses, depois de Coríntios, tem Gálatas 5. No livro de Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, no verso 1 até o 6, nós vamos ler rapidamente. O apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas e ele continua ensinando para eles ao respeito da circuncisão. E fala, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não estejais outra vez sujeitos a jugo de escravidão da lei de Moisés. Vede, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar e cumprir toda a lei de Moisés, sem deixar de fazer nada, nenhuma vírgula, nenhum acento. Eles têm que cumprir tudo, senão eles viram um transgressor, e desse jeito vão ser condenados por causa disso. Então fala, se você se circuncida, você tem que cumprir a lei toda. É melhor vocês não fazerem, o apóstolo Paulo falava. De Cristo desligaste-vos. Fala, de Cristo desligaste-vos daquela escravidão da lei de Moisés. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se vocês começam a se circuncidar e ensinar para as pessoas, para os crentes em Cristo, que eles se circuncidem, então não serve para nada aquilo que Cristo fez e você caiu da graça, você perdeu a graça do Senhor, a salvação de graça que o Senhor estava oferecendo ou tinha oferecido para você. Fala, porque nós, pelo Espírito Santo de Deus, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, tomara que vocês também estejam lendo lá. Realmente, vocês leiam junto comigo, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé é acreditar no Evangelho de Cristo Jesus, e é feito pelo amor, que é não fazer pecado. Então fala que em Cristo a circuncisão não tem valor nenhum. Nós estamos meditando ao respeito de qual é a verdadeira circuncisão. E aqui nós vamos passar para Romanos 2. Romanos 2, aqui antes de Gálatas, tem Coríntios e depois Romanos. No livro de Romanos, capítulo 2, para terminar. Então, nós vamos ler no verso 25. Do verso 25, vamos continuar falando ao respeito da mesma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma e fala, pois, na verdade, a circuncisão é proveitosa, fala,
A circuncisão é proveitosa se praticares a lei de Moisés completamente, ela toda, sem deixar de fazer nenhuma coma, nenhum acento da lei. Mas, se és transgressor da lei, se deixares de cumprir um mandamento, mesmo que ele seja pequeno, a tua circuncisão vira incircuncisão, se torna, então você vira incircunciso por causa de não ter cumprido a lei de Moisés inteira. E não se esqueçam que tem mandamentos tão pequenos que Deus deu, de tal jeito que Deus comparou eles com um acento e uma vírgula. Eram muito pequenos, mas ele falou, se vocês não cumprirem nem aquele acento, nem aquela vírgula, não serve de nada. Tudo é em vão e você vai perder tudo. Você perdeu a vida eterna. Você perdeu a sua salvação. Então o apóstolo fala de novo para eles. Fala, a circuncisão é boa, mas quando você guarda e cumpre todos os mandamentos da lei de Moisés. Senão, tudo vai ser nulo. O verso 26 fala, se, pois, o incircunciso guarda as ordenanças da lei de Moisés, não será contada a sua incircuncisão como circuncisão? Quer dizer, o apóstolo Paulo queria que eles entendessem que se viesse um gentil, que nunca tinha sido judeu, um gentil de qualquer nação, e se ele cumprisse a lei de Moisés toda, exatamente tudo, sem faltar nenhuma vírgula, nenhum acento, Deus falaria para ele que ele era um grande circunciso. Desse jeito, sem ter feito a circuncisão física, a cirurgia, só com o fato daquele homem que vinha de qualquer nação que não era dos judeus e cumpriu a lei toda de Moisés. Então fala que Deus ia se agradar tanto que ia falar para ele que ele era circunciso, porque o coração dele estava circuncidado, porque ele cumpriu a lei toda, a palavra de Deus. Isso aqui foi um exemplo que o apóstolo deu, porque isso realmente nunca aconteceu com ninguém, porque fala que ninguém, todos foram transgressores, e Deus olhou para a terra para ver se tinha um sequer que fizesse a vontade dele, e falou que não tinha ninguém que fizesse a vontade de Deus. Então todos eram incircuncisos, mesmo os que tivessem se circuncidado. E o 27, e aquele que fisicamente é incircunciso, mas cumpre perfeitamente a lei, julgará a ti que com a letra da lei e com a circuncisão és transgressor da lei de Moisés. Pois não é judeu o que o é exteriormente, nem é a circuncisão aquela que se faz exteriormente na carne, fala. Mas judeu é aquele que o é no interior, no coração, fala. E a circuncisão é a do coração, em espírito, não na letra. E cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. É esta a conclusão. O verdadeiro judeu é espiritual. É aquele que faz e cumpre a palavra de Deus e leva a circuncisão no coração dele, cumprindo com todos os mandamentos de Deus, não pecando. Então, essa pessoa não peca mais e cumpre os mandamentos. Ama o próximo dela, é generoso, é misericordioso. Ajuda quem estiver precisando, não guarda rancor, vingança, ódio, não tem orgulho, não humilha ninguém, não é adúltero, fornicário, não rouba, não tira dos outros, não mente, não engana, não faz suborno. Então, esse homem fala que é do coração a circuncisão dele, que é aquela verdadeira circuncisão, porque é em espírito, e é fazer a vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Então, é essa verdadeira circuncisão, porque o nosso Senhor Jesus, ele fez aquele trabalho, ele fez aquele grande trabalho na cruz do Calvário. Ele viveu, ele cumpriu toda a lei de Moisés. Ele foi circuncidado fisicamente. E ele cumpriu a lei toda. E depois, na cruz do Calvário, ele deixou tudo lá para começar uma vida nova.
no homem, na mulher, que daí para frente iam acreditar nele, iam confiar nele, e que então ele mesmo ficaria encarregado de circuncidar cada um, para que os homens e as mulheres não pecassem, e eles cumprissem com os mandamentos do Senhor. Eles cumprissem com a verdadeira circuncisão do coração em espírito, como fala aqui o verso 29, que é do interior do coração, é no espírito e não física. Então, eu espero que isso aqui da circuncisão vocês tenham entendido, compreendido e não fiquem confusos e ninguém venha falar para vocês, ou tentar forçar vocês ou falar para vocês que vocês estão errados por não terem se circuncidado. Mas que vocês continuem no caminho do evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, o caminho do Senhor, o reino do Senhor que é espiritual. E o templo do Senhor, o tabernáculo da antiguidade, que é espiritual, o coração de um homem ou de uma mulher que não faz pecado, é templo de Deus, é o tabernáculo do Senhor. O Senhor está construindo um prédio, Ele está construindo um tabernáculo, um templo, uma igreja. O Senhor está construindo ela. É uma igreja espiritual feita dos homens, dos corações de homens e mulheres de muitas nações, feita do coração de todos eles. Ele faz o edifício dele, a igreja dele, para Deus morar lá, para Deus ser honrado e glorificado. Por causa disso é que os homens e as mulheres que conhecem o evangelho do Senhor, nós temos que louvar o Senhor e glorificar Ele o tempo inteiro, continuamente, e nos afastarmos do mal, do pecado. Porque nós somos templos do Senhor, então Ele merece a honra, o louvor, a glória. Então, o Senhor está fazendo essa obra maravilhosa. Por causa disso, o Senhor Jesus disse que não haveria mais templo num lugar específico para adorar a Deus, porque os adoradores dele iam adorar ele em espírito e em verdade. Então, Deus é quem ficou encarregado, o Senhor Jesus, como a cabeça da igreja. Ele está formando aquele corpo glorioso, aquele tabernáculo glorioso, espiritual, santo, com homens e mulheres de muitas nações. E desse jeito se cumpriu a promessa que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. É aí que se cumpriu a promessa. Então, damos a honra e a glória para o nosso Deus e nós vamos orar e pedir para o Senhor misericórdia. E falando para o Senhor, para Ele se manifestar com milagres, prodígios, sinais na vida de cada um de vocês. Então, cada um de vocês tem que apresentar a sua oração, a sua petição diante do Senhor, porque vocês escrevem para mim, vocês contam para mim. Tem alguém na minha casa que ela sofre de esquizofrenia, o outro sofre de ataques de epilepsia, o outro fica assistindo pornô. O outro é viciado em drogas. O outro, os lares, os casamentos, o esposo abandona a esposa, ela abandona ele, abandonou os filhos, o outro que é irresponsável, outros que estão doentes, estão no hospital. As crianças que estão doentes, as crianças que estão doentes dentro do estômago da mãe também, que tem doenças. Nós oramos e o Senhor fez milagres ao respeito disso, mas são tantas as petições de vocês, as necessidades, as aflições que vocês passam, as bruxarias, as feitiçarias também, pessoas que são perturbadas por espíritos ruins, maldições, bruxarias. Então vocês, no momento que nós estamos fazendo a nossa oração, vocês levantem as suas mãos, coloquem as mãos no coração e peçam para Deus e falem para Ele ter misericórdia. Então, se você, mesmo não tendo a oportunidade, a chance de ir na igreja, mas se você confia e acredita que Deus vai ouvir você e vai ter misericórdia de você, e eu também convido vocês para lerem a Bíblia, é muito importante. Então, vamos orar para o Senhor neste momento, vamos estar agradecendo o nosso Pai. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por escucharnos, gracias por oírnos, por mirarnos, Señor. Gracias, Señor, por poner atención a nosotros que somos nada delante de ti, Señor, pero tu amor, tu misericordia, tus promesas, tu plan, tu palabra
Todo, Señor, tú cumples y por causa de tus promesas hermosas y maravillosas que has hecho con todos nosotros, tú siempre estás, Señor, atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, a nuestras peticiones y necesidades. Padre Celestial, tú conoces la aflicción, la tristeza, la amargura y la necesidad de cada hombre, cada mujer, cada niño o anciano que están sufriendo con diferentes males. Hay muchos sufrimientos, pero tú eres el Padre dador de amor y de misericordia. Y tú, Señor, vas a levantar tu mano poderosa y les vas a ayudar y les vas a bendecir y vas a quitar las afrentas. Vas a quitar, Señor, las dolencias, los dolores, las enfermedades físicas, porque hay mucha gente, Señor, enferma de su piel, sus huesos, sus articulaciones, sus órganos internos. Todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, hay mucha gente que sufre. Los unos sufren de los pies, de las piernas. Los otros sufren la cabeza, que los brazos, que los dedos. Eso, Señor, es lo que estamos escuchando nosotros siempre. Y la gente pide que nosotros oremos a ti y te pidamos misericordia y que tú sanes. La gente quiere sanidad. La gente quiere tener tranquilidad, tener salud, descansar, disfrutar en la vida. Padre Santo, dale la oportunidad a todos de que te conozcan para que cuando tú los bendigas y cuando tú los sanes y cortes todas estas enfermedades y quites estas ataduras y estas cadenas y ligaduras de sus cuerpos, para que ellos también te reconozcan y te alaben y te den la honra y la gloria, te den la alabanza que tú te mereces, Padre Celestial. Señor, da la oportunidad a la gente para que ellos entiendan, para que ellos encuentren el camino, para que ellos crean y disfruten también de tu presencia, de tus bendiciones y después un día disfruten de la vida eterna. Padre Santo, da tranquilidad, dales paz en sus corazones. Ayuda a cada persona. También hay mucha gente que está en la cárcel. Hay personas que están en la cárcel injustamente. Te pido que tengas misericordia de ellos, de los que están prisioneros allí en una cárcel y que son inocentes. Ayúdales, Señor. Otros están en la cárcel por cualquier cosa, pero te pido, mi Padre, que tú seas teniendo misericordia y ayudándoles para que ellos salgan a libertad. Liberta, Señor, a cada uno y bendice también a aquellos que son esclavos del diablo. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y liberta. Rompe cadenas y ataduras, ligaduras. Quita, Señor, toda maldición del diablo y destruye toda obra maligna. Bendice cada hombre, bendice a cada mujer, cada niño, anciano. Todos aquellos que te piden, mi Señor. Mira sus necesidades, sus peticiones. Mira los anhelos del corazón. Te pido, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú, Señor, extiendas tu mano, Señor. Actúa, Padre Santo, liberta y bendice. También, Señor, te pedimos, Señor, por esta plaga, por este virus que hay a nivel del mundo, que tú, Señor, seas quitando estas plagas. Acuérdate, Señor, de nosotros y ayúdanos, libértanos, Señor, ten misericordia, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gracias te damos, Señor. Vamos cantar para o Senhor o coro 106, que chama Cristo é a rocha de poder. O coro 106. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que
pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder. Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme con tu poder. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, que o meu Deus abençoe vocês grandemente. Mando para vocês beijos, muitos abraços e também vou mandar uns beijos especiais para as crianças e para Dylan. Uns beijos. Obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada.